115. A paixão errada. Eles vieram de outro mundo, usando poderes que havíamos sido proibidos de tocar. Poderes perigosos, de esprenos e fluxos. Eles destruíram suas terras e vieram até nós, implorando. Da Estela de Eila. Um vento enérgico soprava pela cidade, sacudindo o cabelo de Dalinar, que estava em sua vila na cidade de Tailém. Era um vento gelado e cortante. Não se demorou, mas passou por ele, virando as páginas do seu livro com um som baixo e farfalhante. O vento fugia da tempestade eterna, carmesim, furiosa, ardente. As nuvens da tempestade eterna fluíam do oeste, como sangue se espalhando pela água. Cada nova cumulonimbo brotava da nuvem logo atrás em uma hemorragia de relâmpagos. E, por baixo da tempestade, em sua sombra, e navegando aqueles mares tempestuosos, navios pontilhavam as ondas. Navios? Sussurrou ele. Eles navegaram durante a tempestade? Ele a controla, disse o pai das tempestades, com uma voz minúscula, como o tamborilar de gotas de chuva. Ele a usa, como honra me usava outrora. Seria impossível deter o inimigo no oceano. A armada inexperiente de Dalinar fugira para se abrigar da tempestade, e o inimigo navegara até ali sem contestação. A coalizão estava despedaçada, de qualquer modo. Eles não defenderiam a cidade. A tempestade desacelerou ao obscurecer a baía diante da cidade de Tailém. Então pareceu parar. Ela dominava o céu a oeste, mas, estranhamente, não prosseguiu. Navios inimigos pousaram sob sua sombra, muitos deles aterrando na costa. As tropas de Amarã afluíam pelos portões para tomar o terreno entre a baía e a cidade. Não havia espaço bastante para manobras no topo da muralha. Os aletianos eram tropas de campo e sua melhor chance de vitória seria atingir os parchemanos durante o desembarque. Atrás deles, tropas tailenas guardavam a muralha, mas não eram veteranos. Sua marinha sempre fora o ponto forte. Dalinar podia ouvir de modo distante o general Cal na rua abaixo, gritando para que mensageiros e escribas mandassem notícias para o retiro, chamando os reforços aletianos. Lento demais, pensou Dalinar. A mobilização apropriada das tropas poderia levar horas e, embora Amarã estivesse apressando seus homens, eles não iam se reunir a tempo de um assalto adequado aos navios. Além disso, havia os moldados, dezenas deles nos céus, vindos dos navios. Ele imaginou seus exércitos encurralados enquanto deixavam o sacro portal, atacados pelo ar enquanto tentavam combater pelas ruas para alcançar a parte mais baixa da cidade. Tudo se encaixava com uma beleza apavorante. A armada deles fugindo da tempestade, seus exércitos despreparados, a súbita desaparição do apoio. Ele planejou tudo. É isso que ele faz. Sabe, Cultura havia me avisado que minhas memórias voltariam. Ela disse que estava me podando. Você sabe por que ela fez isso? Eu precisava lembrar? Eu não sei. Isso é relevante? Depende da resposta a uma pergunta, disse Dalinar, fechando cuidadosamente o livro sobre a cômoda diante da janela, então tocando nos símbolos na capa. Qual é o passo mais importante que um homem pode dar? Ele endireitou seu uniforme azul, então pegou o livro. Tendo o caminho dos reis como um peso confortável na mão, saiu pela porta rumo à cidade. Avançamos tudo isso e eles já estão aqui? Sussurrou Shala. Caladinha e Adolin pareciam duas estátuas, um de cada lado dela, seus rostos máscaras estoicas gêmeas. Ela podia ver nitidamente o sacro portal. Aquela plataforma redonda na borda era do tamanho exato dos edifícios de controle.
Centenas e centenas de estranhos esperandos estavam no lago de contas que marcava a costa da cidade de Tailém. Eles pareciam vagamente humanoides, embora fossem esquisitos e retorcidos, como luz escura tremeluzente. Pareciam mais o rascunho de pessoas, como os desenhos que ela havia feito quando estava fora de si. Na costa, uma enorme massa escura de luz vermelha viva tomava o chão de obsidiana. Era muito mais terrível do que todos aqueles outros, algo que fazia seus olhos doerem. E, como se isso não fosse o bastante, meia dúzia de moldados passaram voando, então pousaram na ponte que conduzia à plataforma do Sacro Portal. Eles sabiam, disse Adolin. Eles nos trouxeram para cá com aquela visão amaldiçoada. Tome cuidado com qualquer um que alegue ser capaz de ver o futuro, sussurrou Shallan. Não. Não, aquilo não veio dele. Kaladin olhou de um para outro, frenético, e finalmente se voltou para si em busca de apoio. Foi como na vez em que o Pai das Tempestades... Quero dizer... A Azuri nos preveniu a não seguir esse caminho, comentou Adolin. E o que mais poderíamos ter feito? Retrucou Kaladin. Então baixou a voz, recuando, junto com os outros, para o esconderijo entre as sombras das árvores. Não podíamos ir para os picos dos Papaguampas como a Azuri queria. O inimigo também aguarda lá. Todos dizem que os navios deles patrulham aquela região. Kaladin sacudiu a cabeça. Esta era a nossa única opção. Não temos comida suficiente para voltar, disse Adolin. Mesmo que tivéssemos, para onde iríamos? Disse Sil. Eles tomaram o celebrante. Estão vigiando esse sacro portal. Então, provavelmente estão vigiando os outros. Shallan se deixou cair no chão de obsidiana. Padrão colocou a mão no ombro dela, zumbindo baixinho com preocupação. O corpo dela ansiava por luz das tempestades para eliminar sua fadiga. A luz poderia criar uma ilusão, mudar aquele mundo para alguma outra coisa, pelo menos durante alguns momentos, para que pudesse fingir. Kaladin tem razão, disse Sil. Nós não podemos recuar agora. Nossas gemas restantes não vão durar muito mais. Precisamos tentar, replicou Kaladin, assentindo. Tentar o quê, Cal? Perguntou Adolin. Enfrentar sozinhos um exército de esvaziadores? Eu não sei como o portal funciona, acrescentou Shallan. Nem mesmo sei o quanto de luz das tempestades pode ser necessário. Nós... Vamos tentar alguma coisa, disse Kaladin. Ainda temos luz das tempestades. Uma ilusão? Uma distração? Podemos levar você ao Sacro Portal e você pode descobrir como nos libertar. Ele balançou a cabeça. Vamos dar um jeito. Nós temos que dar um jeito. Shallan baixou a cabeça, ouvindo o padrão zumbir. Alguns problemas não podiam ser resolvidos com uma mentira. Jasna saiu cuidadosamente do caminho de uma tropa de soldados que corria na direção do Sacro Portal. Fora informada via telepena que tropas estavam se reunindo em um retiro para vir ajudar. Infelizmente, logo todos teriam que reconhecer o que ela já sabia. Cidade de Tailém estava perdida. Seu adversário havia jogado bem demais. Aquilo a deixava com raiva, mas controlou aquela emoção. No mínimo, esperava que o bando insatisfeito de Amaran conseguisse aguentar flechadas e lanças por tempo suficiente para que civis tailenos fossem evacuados. Os relâmpagos da tempestade pintavam a cidade de vermelho. Foco. Ela precisava se concentrar no que podia fazer, não no que havia falhado em fazer. Primeiro, precisava cuidar para que seu tio não fosse morto lutando em uma batalha inútil. Em segundo lugar, precisava ajudar a evacuar a cidade de Tailém. Já havia avisado o retiro para que se preparasse para refugiados. Essas duas metas teriam que esperar um pouco enquanto ela lidava com uma questão ainda mais urgente. Os fatos se alinharam, disse Marfim.
A verdade que sempre existiu em breve se manifestará para todos. Ele estava na gola alta do vestido dela, minúsculo, segurando-se com uma mão. Você está correta. Um traidor existe. Jasna desabotou a manga na mão segura e prendeu-a para trás, expondo a mão enluvada por baixo. Preparada, estava usando um ravá amarelo e dourado de batedora, com saias mais curtas abertas nas laterais e na frente e calças por baixo. Botas robustas. Saiu do caminho de outro grupo de soldados irritados e subiu os degraus até a entrada do templo de Pailia Elim. Confirmando as informações que havia recebido, Renarin Collin estava ajoelhado lá dentro, com a cabeça baixa, sozinho. Um espreno surgiu das costas dele, vermelho vivo, tremeluzindo como o calor de uma miragem. Uma estrutura cristalina, como um floco de neve, embora pingasse gotas de luz na direção do teto. Na sua bolsa, Jasna levava um desenho do espreno correto dos sentinelas da verdade. E aquilo ali era diferente. Jasna estendeu a mão para o lado, então, respirando fundo, invocou o marfim como uma espada fractal. Venli pulou da prancha improvisada do navio. A cidade diante dela era mais uma maravilha. Construída na costa de uma montanha, quase parecia ter sido cortada a partir da pedra, esculpida como os ventos e a chuva haviam moldado as planícies quebradas. Centenas de cantores fluíam ao redor dela. Moldados musculosos caminhavam entre eles, dotados de armaduras de carapaça tão impressionantes quanto qualquer armadura fractal. Alguns daqueles cantores usavam a forma bélica, mas, ao contrário dos seus oponentes aletianos, não haviam passado por treinamento de combate. Azistianos, tailenos, maratianos, uma série de nacionalidades. Aqueles cantores recém-despertados estavam assustados, inseguros. Venli se afinou com agonia. Será que eles a forçariam a marchar na linha de frente? Também não tinha muito treinamento de batalha. Mesmo com uma forma de poder, seria feita em pedaços. Como meu povo, no campo de Narak, que foi sacrificado para dar à luz à tempestade eterna. Odion parecia não hesitar em desperdiçar as vidas de tantos ouvintes quanto de cantores. Timbre pulsou em paz dentro da sua bolsa e Venli pousou a mão sobre ela. Quieta, sussurrou em agonia. Quieta, você quer que um deles te ouça? Timbre relutantemente suavizou suas pulsações, embora Venli ainda sentisse uma tênue vibração na bolsa. E isso a relaxava. Tinha a impressão de que podia ouvir o ritmo de paz também. Um dos enormes moldados a chamou. Você, mulher ouvinte, venha. Venli se afinou ao ritmo de destruição. Não seria intimidada por eles, ainda que fossem deuses. Ela foi até o moldado e manteve a cabeça erguida. O moldado entregou a ela uma espada e uma bainha. Venli a pegou, então se afinou à subserviência. Eu já usei o machado antes, mas não. Leve-a, disse ele, seus olhos com um brilho vermelho suave. Você pode precisar se defender. Ela não levantou mais objeções. Havia uma linha tênue entre confiança respeitosa e desafio. Pôs a espada no cinto ao redor do corpo esbelto, desejando ter alguma carapaça. Agora, disse o moldado em arrogância, andando a passos largos e esperando que ela o acompanhasse. Conte-me o que esse pequenino está dizendo. Venli seguiu até um grupo de cantores em forma laboral, segurando lanças. Falara com o moldado na língua antiga, mas os cantores estavam falando em taileno. Eu sou uma intérprete, pensou, relaxando. É por isso que me queria no campo de batalha. O que você queria dizer ao sagrado? Perguntou Venli em escárnio,
dirigindo-se ao cantor que o moldado havia indicado. Nós, o cantor umedeceu os lábios. Não somos soldados, senhora. Somos pescadores. O que estamos fazendo aqui? Embora um toque de ritmo de ansiedade temperasse suas palavras, sua forma e rosto amedrontados eram a indicação mais forte. Ele falava e agia como um humano. Ela traduziu. Vocês estão aqui para seguir ordens, respondeu o moldado através de Venli. Em troca, serão recompensados com novas oportunidades de servir. Embora seu ritmo fosse escárnio, ele não parecia zangado. Mas parecia estar instruindo uma criança. Ela passou a informação adiante, os marinheiros se entreolharam, se remexendo de modo desconfortável. Eles querem protestar, disse ela ao moldado. Dá para ver. Eles têm permissão de falar. Ela ordenou que falassem, o líder deles baixou os olhos, então falou em ansiedade. É só que a cidade de Tailém é nosso lar. Esperam que nós a ataquemos? Sim, disse o moldado depois que Vênia traduziu. Eles os escravizaram, separaram suas famílias, trataram-nos como animais estúpidos. Não tem sede de vingança? Vingança? Disse o marinheiro, olhando para seus companheiros em busca de apoio. Estamos felizes com a liberdade, mas, quero dizer, alguns deles nos tratavam bastante bem. Não podemos apenas nos instalar em outro lugar e deixar os tailenos em paz? Não, disse o moldado. Venli traduziu, então pulou para segui-lo quando o moldado se afastou. Grandioso? Chamou ela em subserviência. Esses aí têm a paixão errada, comentou ele. Aqueles que atacaram Colinar o fizeram com prazer. Os aletianos são um povo belicoso, ó grandioso. Não surpreende que tenham passado a característica para seus escravos. E talvez esses aqui fossem tratados melhor? Eles foram escravos por tempo demais. Temos que mostrar a eles um caminho melhor. Venli manteve-se perto do moldado, feliz em ter encontrado um que era igualmente são e sensato. Ele não gritou com os grupos que o abordaram, muitos dos quais compartilharam reclamações semelhantes. Só fez com que Venli repetisse os mesmos tipos de frases. Vocês precisam se vingar, pequeninos. Precisam merecer sua paixão. Disponham-se ao serviço maior e serão elevados à posição de um régio. Receberão uma forma de poder. Esta terra pertencia a vocês muito tempo atrás, antes que eles a roubassem. Vocês foram treinados a serem dóceis. Vamos ensiná-los a serem fortes novamente. O moldado permaneceu calmo, mas feroz, como brasas ardentes, controlado, mas pronto para pegar fogo. Por fim, ele foi se juntar a alguns dos seus companheiros. Ao redor, o exército dos cantores entrava em formação desagitadamente, revestindo a terra a leste da baía. Tropas aletianas se reuniam ao longo de um curto campo de batalha, estandartes tremulando. Eles tinham arqueiros, infantaria pesada, infantaria leve e até mesmo alguns batedores a cavalo. Venli cantarolou em agonia. Ia ser um massacre. De repente, sentiu algo estranho, como um ritmo, mas opressivo, exigente, sacudindo o próprio ar e a terra debaixo dos seus pés. Os relâmpagos nas nuvens mais atrás pareciam lampejar segundo esse ritmo, e em um momento ela viu que a área ao seu redor estava apinhada com esprenos fantasmagóricos. São os espíritos dos mortos, entendeu? Moldados que ainda não escolheram um corpo. A maioria era distorcida a ponto de mal poder reconhecê-los como cantores. 2 eram aproximadamente do tamanho de edifícios. Havia um que dominava até mesmo esses, uma criatura de violência fervilhante do tamanho de uma pequena colina
aparentemente toda feita de fumaça vermelha. Venli viu que eles estavam sobrepostos ao mundo real, mas de algum modo sabia que eram invisíveis para a maioria. Ela era capaz de vislumbrar o outro mundo. Isso acontecia às vezes imediatamente antes de... Um calor escaldante brilhou atrás dela. Venli se preparou. Geralmente só ouvia durante as tempestades, mas aquilo era uma tempestade. Pairando atrás, imóvel, agitando os mares. Luz se cristalizou atrás dela, formando um parchemano ancestral com o rosto marmorizado em dourado e branco e um cetro real que ele carregava como se fosse uma bengala. Pelo menos daquela vez, a presença dele não a vaporizou imediatamente. Venli respirou aliviada. Era mais uma impressão do que seu verdadeiro ser. Ainda assim, o poder emanava dele como as gavinhas de um broto de vinha oscilando ao vento, desaparecendo no infinito. Odium viera supervisionar pessoalmente aquela batalha. Teft se escondeu. Não podia encarar os outros, não depois do que fizera. Rocha e Bizig sangrando, Et morto, a sala destruída, a espada de honra roubada. Ele tinha um uniforme da Ponte 4. Teft avançou apressado pelos corredores de pedra, passando por lufadas de esplêndido de vergonha, procurando um lugar onde ninguém pudesse vê-lo. Repetira o feito com mais um grupo que confiara nele, como fizera com sua família, que vendera em uma tentativa equivocada de justiça. Com seu esquadrão no exército de Sadeias, que abandonara pelo vício. E agora a Ponte 4. Tropeçou num trecho desigual de pedra no corredor escuro e caiu, grunhindo, arranhando a mão no chão. Ele grunhiu, então ficou ali, batendo a cabeça contra a pedra. Quem dera pudesse encontrar algum esconderijo e se enfiar dentro dele para nunca mais ser encontrado. Quando ergueu os olhos, ela estava ali. A mulher feita de luz e ar, com os cabelos encaracolados que sumiu em neblina. Por que está me seguindo? Teft rosnou. Vai escolher um dos outros, Kelek. Escolha qualquer um, menos eu. Ele se levantou, passou bruscamente por ela, que mal parecia ter qualquer substância, e continuou a descer o corredor. A luz à frente mostrava que havia, sem querer, chegado à área mais externa da torre, onde as janelas destacadas se abriram para as plataformas dos sacroportais. Parou junto de um umbral de pedra, ofegante, se apoiando com uma mão que sangrava nos nós dos dedos. Teft, você não me quer. Estou arruinado. Escolha Lopen, Rocha, Sigizil. Danação, mulher, O que era aquilo? Atraído por sons fracos, Teft entrou em uma sala vazia. Aqueles sons... gritos... Ele caminhou até a sacada. Abaixo, uma multidão de figuras com pele marmorizada saiu de uma das plataformas de sacro portal, aquela que levava para Colinar. Supostamente estava trancada, inutilizável. Batedores e soldados abaixo começaram a gritar em pânico. O retiro estava sob ataque. Ofegante por ter corrido, Navani subiu às pressas os últimos degraus até a muralha da cidade de Tailém. Ali encontrou o séquito da rainha Fen, finalmente. Ela verificou o relógio de braço. Se apenas pudesse descobrir um fabrial que manipulasse a exaustão, não apenas dor, isso seria ótimo. Havia esperança de exaustão, afinal de contas. Navani andou a passos largos pela muralha rumo a Fen. Abaixo, as tropas de Amaran levantaram um novo estandarte de Sadeias. O machado e a torre.
branco sobre verde floresta. Esprenos de expectativa e esprenos de medo, os eternos frequentadores do campo de batalha, cresciam ao redor deles. Os homens de Sadias ainda estavam fluindo pelos portões, mas os blocos de arqueiros já haviam se adiantado. Eles logo começariam a atirar no desorganizado exército parchemano. Aquela tempestade, contudo... O inimigo só continua chegando, disse Fen quando Navani se aproximou, seus almirantes abrindo espaço. Logo poderei julgar suas famosas tropas alitianas em primeira mão, enquanto elas lutam uma batalha impossível. Na verdade, nossa situação é melhor do que parece. O novo Sadez é um renomado tático. Seus soldados estão bem descansados e, embora pouco disciplinados, são conhecidos pela sua tenacidade. Nós podemos atacar o inimigo antes que ele termine de se mobilizar. Então, se eles se recuperarem e nos dominarem com números, poderemos recuar até a cidade até obtermos reforços. Kimikal, o consorte de Fen, assentiu. É possível vencer, Fen. Talvez até capturemos alguns dos navios de volta. A terra tremeu. Por um momento, Navani sentiu como se estivesse em um barco balançando. Ela gritou, agarrando-se ao parapeito para não cair. Lá no campo, entre as tropas inimigas e as aletianas, o terreno se despedaçou. Linhas de rachaduras partiram a rocha, e então um enorme braço de pedra se destacou do chão. As fraturas haviam formado a silhueta da sua mão, antebraço, cotovelo e parte superior do braço. Um monstro de cerca de 10 metros de altura despontou da pedra, deixando cair lascas e poeiras no exército abaixo. Como um esqueleto feito de rocha, ele tinha uma cabeça em forma de cunha e olhos fundos, vermelhos como lava. Venli pôde ver os petronantes despertarem. Entre os espíritos de prontidão havia duas massas maiores de energia, almas tão deturpadas, tão massacradas, que nem pareciam cantores. Uma se arrastou pelo chão de pedra, de algum modo habitando-o como um espreno tomando residência em uma gema-coração. A pedra se tornou sua forma. Então ela se destacou da pedra aos arrancos. Ao redor, os parchemanos cambalearam para trás, espantados, tão surpresos que chegaram a atrair esprenos. A coisa assomou sobre as forças humanas, enquanto seu companheiro adentrava o solo rochoso, mas não se libertava de imediato. Havia outro, ainda mais poderoso. Ele estava na água da baía, mas, quando ela espiava o outro mundo, não podia deixar de olhá-lo. Se aquelas duas almas inferiores haviam criado monstros de pedra tão assustadores, então o que era aquela montanha de poder? No reino físico, os moldados se ajoelharam e curvaram a cabeça para Odium. Então eles também podiam vê-lo. Sombras cognitivas. Venli se ajoelhou rapidamente, batendo os joelhos contra a rocha. Timbre pulsou em ansiedade e Venli colocou a mão na bolsa, apertando-a. Quieta. Não podemos lutar com ele. Turash, disse Odium, pousando os dedos no ombro do moldado que ela viera seguindo. Velho amigo, você parece bem nesse novo corpo. Obrigado, mestre, disse Turash. Sua mente continua firme, Turash. Estou orgulhoso de você. Odium acenou para a cidade de Tailém. Preparei um exército grandioso para nossa vitória hoje. O que você acha do nosso prêmio? Uma excelente posição de grande valor, mesmo sem o Sacro Portal, disse Turash. Mas temo pelos nossos exércitos, mestre. É mesmo? Perguntou Odium. Eles são fracos, destreinados e assustados. Muitos podem se recusar a lutar. Não anseiam por vingança, mestre. Mesmo com os petronantes, podemos estar em desvantagem. Esses aí? Indagou Odium, olhando sobre o ombro na direção dos cantores reunidos.
Ah, Turashi, você pensa muito pequeno, meu amigo. Eles não são meu exército. Eu os trouxe aqui para assistir. Assistir ao quê? Perguntou Venli, erguendo os olhos. Então se encolheu de medo, mas Odium não prestou atenção nela. Ele abriu os braços, poder amarelo-dourado fluindo da sua figura como um vento que se tornara visível. Além, no outro lugar, aquele poder vermelho e fervilhante tornou-se ainda mais real e foi puxado completamente para aquele reino, fazendo o oceano ferver. Algo veio à tona, algo primordial, algo que Venli já sentira, mas nunca realmente conhecera. Névoa vermelha, efêmera, como uma sombra que se via em um dia escuro e se confundia com algo real. Cavalos vermelhos avançando, furiosos e a galope. Formas de homens matando e morrendo, derramando sangue e exultando. Ossos empilhados formando uma colina onde homens lutavam. A neblina vermelha surgiu das ondas do mar, se espalhando para uma área de rochas vazias, seguindo para o norte pela beira da água. A névoa lhe causou um anseio pelo campo de batalha. Um belo foco, uma euforia pelo combate. O maior dos esprenos, a massa fervilhante de luz vermelha, desapareceu de Shadesmar. Kaladin arquejou e se aproximou no limite das árvores, sentindo aquele poder desocupando o lugar e indo para outro. Algo está acontecendo, disse ele para Adolin e Shallan, que estavam discutindo o que fazer. Talvez tenhamos uma abertura. Os dois se juntaram a ele e viram o estranho exército de esprenos começar a desaparecer também, piscando e sumindo em ondas. O sacro portal? Indagou Shallan. Talvez eles o estejam usando. Em instantes, só sobraram os 6 moldados guardando a ponte. 6, pensou Kaladin. Posso derrotar 6? Será que seria necessário? Posso desafiá-los como distração, disse ele para os outros. Talvez possamos usar algumas ilusões também. Podemos atraí-los enquanto Shallan se esgueira até lá e descobre como operar o sacro portal. Suponho que não temos outra escolha, disse Adolin. Mas... O quê? Disse Kaladin com urgência. Não quer saber para onde foi aquele exército? Paixão, disse Odium. Há uma grande paixão aqui. Venli sentiu frio. Tenho preparado esses homens há décadas, disse Odium. Homens que não desejam nada além de algo para quebrar, de obter vingança contra aquele que matou seu grão-príncipe. Deixem que os cantores vejam e aprendam. Arrumem um exército diferente para lutar por nós hoje. À frente deles, no campo de batalha, as fileiras humanas se encolheram, seu estandarte oscilando. Um homem, uma cintilante armadura fractal, montado em um cavalo branco, os liderava. De dentro do seu elmo, algo começou a emitir um brilho vermelho. O espreno sombrio voou na direção dos homens, encontrando corpos hospitaleiros e carne disposta. A névoa vermelha tornou os sequiosos, abriu suas mentes. E o espreno, então, ligou-se aos homens, adentrando aquelas almas abertas. Mestre, o senhor aprendeu a habitar humanos? Disse Turashi em subserviência. Esprenos sempre foram capazes de se ligar a eles, Turashi, disse Odium. Só exige o estado mental e o ambiente corretos. 10.000 aletianos em uniformes verdes agarraram suas armas, seus olhos brilhando com um vermelho profundo e perigoso. Vão, sussurrou Odium. Colin teria sacrificado vocês. Manifestem sua raiva. Matem o espinho negro, aquele que assassinou seu grão-príncipe. Libertem sua paixão. Deem-me sua dor e tomem esta cidade em meu nome.
O exército se voltou e, liderados por um fractário em uma armadura resplandecente, atacou a cidade de Tailém.